esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Despertai. Despertar é bem importante assim, porque nós achamos assim que estamos caminhando e nós estamos caminhando muitas vezes para trás, porque nós sabemos assim que anteriormente falava-se que uma gota de água era pura. Com os instrumentos foi observando assim que em uma gota de água tem muitos bichinhos ali se matando. E nós sabemos também que se aumentarem mais a capacidade desses instrumentos, veremos mais coisas. Então as referências assim que nós ouvimos, que nós falamos, que estamos satisfeitos, nós estamos acomodados. Porque todas as referências nós sabemos assim que quando tem uma ampliação naquela referência, a gente vai observando que o nosso conceito sobre aquilo era um conceito restrito. O despertar está na pessoa poder observar assim que a pessoa desperta na vida, ou pela alegria ou pela dor. E nós normalmente caminhamos no caminho dos outros. Nós não fazemos o nosso próprio caminho. E aquilo que o outro aprendeu, desenvolveu, foi para ele. Então a pessoa tem que ter uma condição assim de ter a sua maneira. Isso fica bem fácil assim da gente observar um professor. Ele recebeu a condição de tornar-se um professor, mas ele já trazia dentro dele aquela capacidade para aquela profissão. Quando ele vai trabalhar num novo ambiente de escola, se ele não for conhecido, então ele faz um teste e ele vai dar uma aula para os professores, para a direção do estabelecimento. Ele vai ter que ter o jeito dele. Então quer dizer assim, o caminho é sempre individual. A gente vai observando e vai confirmando assim na moradia. Um irmão toma uma decisão e muitas vezes não participa para os outros. Quando ele realiza, então ele vem e participa. E se ele está pretendendo mudar de localidade, ele fala para alguns, se tem vários naquela moradia, não fala para todos. E quando um que não ouviu quer saber dele, pergunta. Então fala-se que ele tomou uma decisão de ir para uma outra localidade. É uma confirmação que nós caminhamos na vida de matéria grosseira sempre numa forma individual. Um pai ou outro pai toma o exemplo de como ele foi formado dentro da sua moradia no período da sua formação. Então ele quer seguir mais ou menos aqueles costumes. Somente assim, mas de uma outra maneira, normalmente, nós caminhamos com as nossas pernas. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Nós temos que trabalharmos e observando como é que eu entendo direito os ensinos. Isso é bem importante assim. A referência tem que ser minha. Porque nas fases que a vida nos apresenta, nós vamos confirmando assim, que a pessoa sai da moradia, da casa dos seus pais, vai para uma outra localidade, forma a sua própria moradia, mais tarde os seus filhos saem da sua moradia. Então a vida é sempre assim, individual. Nesse período, nós temos que ter uma substância dentro de nós que nos sustenta. Se a pessoa trabalha numa empresa e ela saiu da casa dos seus pais, ela tem que ter uma correspondência com o trabalho naquela empresa. Se ela precisa de sobreviver, isso é físico. Então quer dizer assim, mesmo ela tendo uma saudade imensa dos seus pais, no dia que ela tem essa saudade, ela não pode sair da empresa e resolver esse problema de saudade ou de outras responsabilidades que a pessoa tem. Esse procedimento que existe dentro de cada um de nós é uma maneira que existe para nós despertarmos. Essa é uma condição bem importante assim, da pessoa ir observando como a vida está apresentando para ela
e como ela está convivendo com as apresentações. Tem muitas referências bem importantes assim da pessoa não poder fazer o que ela quer. Isso é físico, porque ela tem as responsabilidades e ela tem que cumprir com aquelas responsabilidades. Se ela procede de maneira diferente, ela não é compreendida por ter tido aquele tipo de comportamento. Então essa condição nossa de resolver a nossa vida é num processo de ter uma força interna. Para isso, a pessoa precisa do auxílio do livro Na Luz da Verdade. Não é para um período. É toda a época que a pessoa movimenta. A importância da pessoa sempre conhecer o seu corpo e de manter-se lúcida. Se surge um problema na vida da pessoa, uma angústia, uma saudade, se a pessoa entorpece, ela também entorpeceu a maneira de ter a solução daquela saudade, daquela angústia, e ela resolver aquilo, ou conviver. Se há o entorpecimento, a pessoa perde. Então o que acontece? Nós vamos caminhando. A condição da pessoa se manter lúcida e de ir observando o caminho que ela tem que caminhar é justamente essa. Ela ir alinhando. Esse alinhamento vem através da compreensão. E nós não podemos esquecer assim, que nós não fazemos uma reflexão do que aprendemos com os nossos pais. Se aquilo que nós aprendemos está correto para a nossa formação interna. E essa formação interna a gente sabe assim que ela funciona toda a época da nossa existência. A criancinha pequena, ela necessita de ouvir o barulho do coração daqueles que ela conhece. Da mãe, principalmente, porque é comum a criança estar chorando, a mãe pegar aquela criança, colocar no peito e aquela criança acalma o jeito do procedimento da mãe. Mas a mãe tem que lembrar também que a criança está ouvindo o coração dela, então tem um ritmo e ela está acostumada com esse ritmo, dá um equilíbrio. Aquele outro que pega aquela criança, muitas vezes, se ele não tem um convívio com aquela criança, a criança não aceita. E a criança volta outra vez para os braços daquele conhecido dela, porque ela conhece o ritmo daquele coração, esse equilíbrio. Então, toda época, nós temos que lembrarmos assim, que o adulto com aquelas crianças ali vai para uma outra localidade. Acontece que pode acontecer de uma das crianças adoecerem e o adulto tem que voltar. Quando chega na moradia, aquela criança fica equilibrada novamente, porque naquela moradia aquela criança conhece aqueles pertences, os móveis, os brinquedos. Então o que acontece? A criança equilibra novamente. Na fase de amadurecido, o que nós temos que ter é o livro Na Luz da Verdade. Porque independente de nós temos um procedimento interno de ter as referências dos ensinos que nos possibilitam o equilíbrio. Então, quando uma pessoa fala que tem determinadas disfunções, o que a pessoa tem, o que ocasionou isso, é uma saudade da pátria do espírito. Então, não é entorpecendo que vai resolver, com esse ou com aquela maneira. É possibilitar que o espírito tenha novamente material para ele voltar para a pátria do espírito. E é bem importante assim, quando uma pessoa lê um mapa, então naquele mapa tem as explicações daquelas localidades. Tem o lugar que tem a represa, tem o lugar que tem as pedreiras, tem os lugares que tem os pântanos e tem o caminho que possibilita atravessar todo esse percurso, que esse caminho já é conhecido. Então a pessoa está indo para aquela localidade, mas ela conhece os lugares que são perigosos, não dá segurança, porque aquele pântano, aquelas pedreiras. Então a pessoa vai com cuidado. Despertai. É esta condição que nós temos que trabalhar dentro de nós, porque vai apresentando as limitações, as dificuldades, as influências
Nós sabemos assim que nós recebemos muitas influências. Fica bem fácil assim da gente observar influência quando aquele casal tem criança pequena. Aquela criança pequena, o casal quer fazer festa para aquela criança. Aquela criança não tem conceito de festas, ela vai ficar exaurida, cansada e não tem finalidade. O que acontece? Influência. Por isso aquele casal está tendo esse comportamento. Porque se estivéssemos caminhando num processo de lucidez, de compreensão, possibilitaríamos aquela criança, naquele dia, ter uma recomposição orgânica, de equilíbrio, de bem-estar, naturalidade. Assim somos com os conceitos também que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. Nós não verificamos que as informações que nos transmitiram se têm uma coerência, se tem um norte para a minha vida interna, porque já vem apresentando muitas coisas na minha vida, as influências, a maneira que eu tenho, os meus anseios, as minhas vontades. Então eu não venho trabalhando comigo para perceber. Fica bem fácil assim de observarmos que nós sempre estamos recebendo influência sobre alimentos. A gente passa perto dos lugares, tem aquele cheiro, tem aquela vontade de comer aquele alimento. Mas quando a pessoa trabalha com ela, com um alimento que possibilita ela ficar nutrida, aquelas fotografias, aqueles cheiros, a pessoa não tem vontade, não incomoda, porque dentro dela ela resolveu essas vontades ficando nutrida, alimentando adequadamente. Então, ela tem aquela coisa bem boa assim, de não precisar de outro tipo de alimento. Então, na nossa vida, tínhamos que nos tornarmos seguros como aquele que está querendo ficar sem influência dos alimentos externos, porque ele, na sua moradia, nutre adequadamente. Os alimentos que ele recebe, eles têm as propriedades que possibilitam ele ter uma recomposição orgânica. Então ele se encontra nutrido. Isso fica bem fácil assim da gente observar. Com criança pequena, ainda não recebeu informação, ela mama um tanto, depois ela não quer mais. Mas quando começa a receber informações, quando o alimento também é fraco, fica sem limite o tanto a mais que aquela criança necessita. Esse equilíbrio nós temos que trazer para dentro de nós, para o nosso espírito, de ir observando que se nós nos encontramos numa condição de vivermos numa terra que se encontra suja, que os rios se encontram sujos, então os nossos conceitos também encontram ruins. Porque uma pessoa que tem um conceito nobre, que tem um comportamento nobre, ela não suja o rio, ela não suja o ar. Isso é físico, isso é verdadeiro. Ela sabe assim que ela precisa desses elementos que são básicos na vida de qualquer ser vivo, o ar limpo e a água limpa. Para o nosso espírito, nós temos que fazer esse mesmo trabalho, fazer a seleção. Então nós tínhamos que ter uma vida, observando assim, que seria só de alegria, porque tudo foi nos possibilitado. Se fazemos um pouco de movimento, nós temos aquilo que nós precisamos no alimento, na sobrevivência, um pouco de movimento. Então a bondade do Criador é infinita. E a maneira de começarmos a trabalhar assim é com a pureza dos nossos pensamentos. Então nós sabemos assim que hoje nós nos encontramos numa localidade de uma maneira com o nosso trabalho, porque nós pensávamos num período anterior. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então se nós pensávamos assim, então o que acontece? Os nossos pensamentos, se nós atuarmos com eles de maneira certa, então a nossa vida será vida de alegria. Porque tem uma coisa bem importante assim. Quando uma pessoa está fazendo um preparado, a resposta do preparado feito está no começo.
a quantidade de cada ingrediente, o procedimento que precisa de ter para aquele preparado ficar de acordo com aquele que está preparando quer que fique, do agrado de todos que ele vai oferecer aquele preparado ou para ele mesmo. A vida tem que ser assim, de uma maneira que nós teremos que ter alegria, porque nós vamos mudar a norma do tempo e do espaço e nós vamos resolver aquilo que precisa de ser resolvido, antes que entre numa condição de tumultuar. Cada um é que tem que trabalhar com ele, e esse trabalho não é para um período, é toda a época da nossa existência. Nos esforçarmos para compreender direito os ensinos, de observar assim onde eu me encontro, porque eu só posso evoluir se eu vejo onde eu me encontro. Essa questão é bem simples. No caso daquele professor, ele foi trabalhar e ele teve que dar uma aula da maneira dele, de como ele apresenta. Ele viu muitos outros professores trabalhando e ele teve muitos outros professores na sua formação. Mas ele teve que ter a maneira dele. Então, na nossa vida interna, nós temos que ter o nosso caminho, a nossa maneira. Temos que lembrarmos assim que aquilo que eu desenvolvi para a minha vida pode ser bom para a minha vida, não quer dizer que vai ser bom para a vida do outro. Essa questão é bem importante assim, de ir percebendo a individualidade. E isso é físico. Despertai. Essa condição, uma pessoa precisa de ser muito cuidadosa com ela toda a época da sua existência. Se nós queremos ter saúde, ter saber, porque fica bem fácil assim, quando a pessoa é ponderada na sua vida de matéria grosseira, com o seu trabalho, com o seu corpo de matéria grosseira, então o que vai acontecendo? Ela vai tendo uma força para ter a possibilidade de ir resgatando o seu passado. Com isso, ela vai ficando equilibrada. Então, toda época, nós temos que ter essa capacidade, assim, de ir observando a nossa vida como estamos caminhando. Essa é a importância de termos saúde na velhice e de termos saber. E a pessoa tem que lembrar, assim, que a vida, ela tem que ter o esforço, ela tem que ter o movimento. A gente pode observar que os animais fazem esse trabalho de ter o esforço e ter o movimento. E aqueles que têm animais que precisam de sobreviver daqueles animais, eles também vão possibilitando a condição para aqueles animais. Então nós tínhamos que trabalhar assim. Nós temos o nosso corpo de matéria grosseira. Temos também o que move o nosso corpo. E temos também aquela condição bem importante assim, que nós nos encontramos no além e no aquém, ao mesmo tempo. Não tem uma separação. Fica bem fácil assim da gente ir observando. A pessoa está um pouco cansada, ela deita um pouco e ela dá um cochilo. Naquele instante que ela cochilou, depois ela traz um relato como se ela tivesse tido uma vivência de horas. Então quer dizer assim, que no aquém ou no além não tem uma separação, tem a diferença, porque na matéria grosseira tem a norma do tempo e do espaço, mas se aquele que passou por um cochilo e agora ele está trazendo um relato, como se estivesse durado horas, então no além tem essa condição assim, da norma do tempo e do espaço, não é como a norma do tempo e do espaço na matéria grosseira, mas não tem uma separação. Isso nós colocamos assim, como se fosse uma coisa diferente, o aquém e o além, fica bem fácil assim da gente observar. Muitas vezes, e muitos outros já aconteceu assim, de trazerem relatos quando ele dorme. E esses relatos é bem importante assim, porque muitas vezes o relato que a pessoa traz é de pessoas que já foram para o além há mais tempo. E ele traz aquele relato daquela pessoa, de como a pessoa se encontra, das referências que a pessoa está fazendo e do jeito que a pessoa está apresentando. Então é um outro corpo, é uma outra maneira. Mas se a pessoa está trazendo os relatos,
qual é o procedimento que ela teve então para reconhecer essa pessoa que agora se encontra com um outro corpo de uma outra maneira. A influência da pessoa continua irradiando, mesmo ela tendo outro corpo. A vida é esta condição, então nós não podemos esquecer assim, que anteriormente uma gota de água apresentava como limpa. Depois, com os instrumentos, foi mostrando assim que existem bichinhos. Se aumentar a capacidade desses instrumentos, vai apresentar muitas outras coisas. Então, esses conceitos restritos que nós temos e que nós achamos assim, que nós não podemos mudar, que nós temos que ter uma aceitação, isso é um tolhimento, é uma decadência. Então, a pessoa vai confirmando assim que ela então não se encontra evoluindo. Então, para nós evoluirmos, é uma dedicação diária, todos os dias. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de ir observando como ela faz com os seus pensamentos. Qual o procedimento que ela está tendo para ter uma força interna, para poder, independente dela, as lembranças dos dias anteriores, de épocas anteriores, ter a possibilidade de vir e ela fazer o resgate. Então, esses conceitos restritos que nós temos, essa dureza que nós temos dentro de nós, de não perceber que nós temos que ter uma mobilidade dentro de nós e que nós também temos que ter a capacidade de, como os animais têm, das adaptações que apresentam. E eles vão fazendo o esforço. Então, esses esforços aí a gente vê que são verdadeiros para toda época. O esforço que aquele animal faz para manter-se, exceto aqueles que são criados na moradia, confinados, aqueles que prestam serviço para aqueles que os têm. Mas, de uma maneira geral, todos fazem muito esforço. Nós temos que entrar nessa condição de fazer esforço, um esforço diferente, não é um esforço de como se fosse empurrar um veículo, esforço físico, um esforço de nos mantermos despertos. Por isso que despertai é sair dessa mornidão de achar que aquilo que nós vemos é o que está certo. Nós temos que lembrarmos assim que aquilo que nós vemos também passa por um processo do cérebro, porque o cérebro tem que ter o contraste daquilo que está vendo. Quando a pessoa não tem o contraste, então ela não entende aquilo que está sendo visto. Isso fica bem fácil assim de observar as pessoas que trabalham com montagem de instrumentos ou de móveis. Ele tem dentro dele o conceito. Então, rapidamente, ele faz aquela montagem. Então, o seu cérebro já está acostumado com aquele trabalho que ele executa. Mas na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos assim, aquilo que nós vemos é aquilo que o nosso cérebro descodifica. Então, dá o código daquilo, então nós aceitamos. E se nós queremos ter um aprimoramento sobre aquilo que está sendo visto, então nós temos que ter um despertar, um esforço maior. Cada pessoa tem que lembrar assim, todos os conceitos que nós recebemos, eles se encontram numa limitação. Se a pessoa quer evoluir, ela tem que melhorar essa limitação. Ela tem que sair dessa restrição. Isso é físico, isso não é mais para um período, é verdadeiro. Então a naturalidade, a confiança, e quando a pessoa muitas vezes tem situações que ela não compreende, que são situações difíceis, ligado à família especialmente, ao trabalho, então ela quer recorrer a uma fé. Por isso que fala-se fé cega. Então não tem assim aquela maneira, porque agora a pessoa se encontra desesperada e ela vai através da sua fé, do jeito que ela aprendeu, agora ela quer o auxílio. A fé é um sistema de clareza, porque se a pessoa quer um auxílio, ela tem que saber a maneira que ela tem que dirigir quando ela bate aquela porta. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Se a pessoa quer algum auxílio do vizinho, ela tem que saber que pedido que ela vai fazer para aquele vizinho. Se ela tem necessidade de um auxílio no trabalho que ela tem,
ela tem que analisar assim, qual é aqueles que têm a capacidade para dar o auxílio a ela, naquelas funções que ela está executando. Nós temos que conhecer assim, fé tem que ter conhecimento, tem que ter clareza. Sair dessa condição assim de achar que agora temos fé e que tudo vai dar certo. Pois se nós não sabemos a porta de qual vizinho que nós precisamos, que tem a capacidade de nos atender, se nós não sabemos na empresa que trabalhamos, em que porta vamos pedir o auxílio, se é do nosso supervisor, se é do nosso superior, do nosso gerente, do nosso diretor. Nós temos que ter a noção. Fé sem clareza não tem nenhuma condição de ser atendido. Então, o Despertai trabalha assim, mostrando para nós como temos que evoluir. A primeira coisa é cultivando pensamentos nobres, pensamentos melhores, para que nós tenhamos assim uma influência melhor junto com aqueles com quem nós relacionamos. Porque nós já ouvimos falar assim de pessoas que não apresentam uma influência melhor. Então, se a pessoa quer um auxílio, ela tem que ter uma influência melhor. Para termos uma irradiação melhor, é cultivando pensamentos melhores. Então, nós temos que sair desta condição assim de o que nós recebemos está certo. E que nós temos que ter uma mobilidade dentro de nós. Que nós temos que fazer um trabalho de ampliar o conceito que nós temos, assim como ampliaram os instrumentos para ver uma gota d'água. Ampliar dentro de nós, para o nosso caminho ser um caminho melhor. Ter aquela condição assim de caminharmos todos os dias de uma maneira agradável, junto àqueles com quem nós relacionamos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição, para que nós tenhamos a condição de nos despertarmos, de voltarmos para a pátria do Espírito numa maneira de lucidez. Porque se a maneira que nós precisamos de voltar não tiver lucidez, não temos como voltar. Que é a mesma coisa de bater na porta errada de um vizinho. Aquele vizinho não tem a capacidade para nos atender. Então não adianta fazer o pedido para ele. Mas se aquele outro tem a capacidade de nos atender, então nós precisamos de aprender a bater naquela porta. Ter a condição de ter um saber, de ter a saúde, de ter a perspectiva dentro de nós, nós temos que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. O que nós temos que ter é o livro Na Luz da Verdade. Porque independente de nós temos um procedimento interno de ter as referências dos ensinos que nos possibilitam o equilíbrio. Então, quando uma pessoa fala que tem determinadas disfunções, o que a pessoa tem, o que ocasionou isso, é uma saudade da pátria do Espírito. Então, possibilitar que o Espírito tenha novamente material para ele voltar para a pátria do Espírito. E é bem importante assim, despertai. É esta condição que nós temos que trabalhar dentro de nós. Então, toda época nós temos que ter esta capacidade assim, de ir observando a nossa vida como estamos caminhando. Essa é a importância de termos saúde na velhice e de termos saber. Então, para nós evoluirmos, é uma dedicação diária, todos os dias. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de ir observando como ela faz com os seus pensamentos.